Fala pessoal, aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Eintracht Frankfurt e Arsenal, né? Estreia do Arsenal na Europa League, né? Terceiro ano seguido que a equipe de Londres joga a Europa League. E esse ano vai ter que novamente não conseguiu alcançar a Champions League, assim como o Manchester United, e ambos aí estão tendo que jogar essa competição nesse ano de 2019 até o ano de 2020. Bom, assim como o Manchester United, o Arsenal foi com um monte de jovens para dentro de campo, alguns jogadores que estão voltando ao time titular, por exemplo o Mustafi entrou como zagueiro, né? Até a linha defensiva era relativamente forte, né? Tinha o David Luiz, o Kolasinac, tinha o Chambers que vai e volta do time titular. As grandes novidades, né, nesse time titular do Arsenal foram realmente no ataque. A gente teve Smith Rowe, Bukayo Saka, talvez tenha sido a grande novidade. Os dois já tinham jogado na Europa League da temporada passada, na fase de grupo também, se não me engano, contra o Karabag, né, uns jogos mais tranquilos. O Arsenal pegou um grupo bem fácil, né, então esses jogos mais fáceis, principalmente dentro de casa, eles jogaram. Até o Smith Rowe fez gol, inclusive, contra o Karabag fora de casa na temporada passada, um ano atrás mais ou menos. E também o Willock, né, que esse aí já tá mais incluído aí, faz mais parte do grupo do Arsenal principal, né, para essa temporada. O Arsenal entrou com uma formação que no início do primeiro tempo, até mais ou menos uns 30 minutos, permitiu com que o Frankfurt pudesse, permitiu primeiro que o Arsenal não conseguisse ser tão ofensivo, ser tão perigoso. Foram poucas as vezes que o Arsenal foi perigoso até os 30 minutos, a partir daí a situação muda um pouco, né, por conta de uma modificação, mas o Frankfurt explorou muito as jogadas, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Né, o Kolasinac até se dava um pouquinho melhor com o Danny da Costa, mas o Kostic brincava com o Mustafi e o Chambers pelo lado direito. Realmente estava dando muito trabalho e exploraram muito. O Frankfurt, nos primeiros 30 minutos, foi um time muito perigoso. Faltou calibrar as finalizações, faltou realmente aquela qualidade técnica final, né, dos fundamentos do chute, ou de talvez não sei, buscar o melhor equilíbrio para finalização, ou o melhor passe, para conseguir em diversos momentos ter decidido definindo a jogada de melhor forma. Então o Frankfurt pecou muito nesse aspecto, mas era um time que não teve medo nenhum de ir para cima do Arsenal, né? Jogava com um trio de zaga. Inclusive foi um jogo muito parecido com o que a gente viu contra o Chelsea na temporada passada. O Chelsea venceu o jogo com a mesma estratégia que o Frankfurt estava usando, jogar na velocidade no contra-ataque. E o Arsenal utilizou da mesma forma para conseguir bater o Frankfurt, né? E o que aconteceu aí a partir dos 30 minutos mais ou menos? Há uma mudança no posicionamento do Willock. O time entrou num 4-3-3, então você tinha o Xhaka mais atrás, né, como esse meio campista mais recuado, o Torreira pela direita e o Willock pela esquerda. As poucas escapadas que teve o Arsenal até esses 30 minutos, 35 minutos, foram ou com o Aubameyang com alguma jogada individual, até inclusive, bem verdade, numa escapada teve uma chance logo no início do jogo, uma chance clara com o Torreira, né, e depois disso foram poucas chances, até o Arsenal quando chegava era de alguma forma perigosa, mas eram coisas era bem difícil das chegadas do Arsenal acontecerem. Nesse sentido, o Frankfurt foi muito mal defensivamente, a recomposição era muito ruim, a zaga ficava muito confusa, deixava muito espaço para os jogadores velozes como eram os do Arsenal de frente, principalmente o Aubameyang no primeiro tempo, sendo esse principal condutor do ataque do Arsenal. Mas a mudança que se tem a partir dos 35 minutos, isso tem muito mérito do Noah Emery, é de enxergar o Willock para jogar no trio de meias. O Willock ele pode jogar como meio campista pela esquerda, né? Ele também pode jogar ali como um segundo volante, mas ao lado ali do Guendouzi já jogou nessa função inclusive. E o que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Newcastle foi ele jogando no 4-2-3-1 como essa peça mais central e até funcionando mais como uma referência, né, depois das caídas do Lacazette, do Aubameyang pelo lado direito. E a mudança no posicionamento, colocando o Willock na linha de meias, faz toda a diferença. Porque você tem um jogador de ótima intensidade física e velocidade para ocupar a faixa de meias, homens mais ofensivos. Em diversos momentos, inclusive, você tem o Willock se deslocando mais pela esquerda, dando velocidade, e o Bukayo Saka tendo liberdade para circular um pouco mais por dentro, afinal de contas é um jogador mais talentoso com a bola no pé. E os 10 minutos finais de jogo do Arsenal são muito bons, né? Realmente o Arsenal consegue, tanto nos 10 minutos finais, quanto até mais ou menos ali os 70 minutos do segundo tempo, dominar completamente, né? E a gente pode enxergar esse jogo, assim, a boa pedaço do Arsenal como um período inteiro ali, que vai entre os 35 minutos do primeiro tempo e 70 minutos do segundo tempo, né? Até tem o Frankfurt, ele consegue incomodar um pouco mais no início do segundo tempo, mas o Arsenal bem melhor. Foram os melhores momentos do Arsenal na partida justamente nesse sentido, onde você adianta um jogador de velocidade, um jogador que tem essa capacidade de
ser veloz, não só sem a bola no pé, mas é um jogador que carrega a bola em velocidade, se aproximando de homens de mais qualidade técnica. E o Bukayo Saka foi, a partir desse momento, a principal válvula de escape. Deixa de ser o Aubameyang, que em alguns momentos até volta para trabalhar na mesma linha, e o time deixa de ter uma referência, fica alternando entre o Willock, em poucos momentos o Smith Rowe, que foi até um pouco apagado, né? Foi um dos pontos negativos, o jogador jogou muito pouco, participou muito pouco do jogo nesse sentido. Mas a visão do Naemery para explorar essa fragilidade defensiva do Eintracht Frankfurt a partir desses 35 minutos, uma mudança de posicionamento do Willock, foi muito interessante, porque agora o Arsenal atacava com 4 homens. Se com 3 já dava um relativo trabalho para a defesa do Frankfurt, com 4 o time foi mortal. E as melhores chances do Arsenal saem justamente nesse período onde o time poderia ter feito até mais gols. A partir dos 70 minutos, a coisa muda de figura novamente. Naturalmente o Arsenal estaria mais cansado, porque fez esses minutos aí muito intensos. E agora, com a mudança de posicionamento do Willock, você tem menos poder de marcação por dentro, porque o time agora marcava num 4-1-4-1, né? Já marcava um 4-1 desde o início, mas agora você tendo o Willock jogando mais à frente na linha de meias, você tem menos capacidade física desse jogador para recompor. E o Arsenal sofre, o meio-campo é completamente dominado pelo trio de meio-campistas do Eintracht Frankfurt. E de novo, fosse o Frankfurt um pouco mais preciso, poderia ter feito gol no Arsenal e complicado bastante a vida do time de Londres, porque só estava 1-0 essa altura do campeonato, né, justamente o gol do Willock depois de uma jogada do Saka. Mas o Arsenal poderia e muito ter complicado a vida do Frankfurt. O Frankfurt poderia e muito ter complicado a vida do Arsenal, tivesse sido mais preciso nas finalizações no período até ali uns 80 e poucos minutos, que é quando sai o gol do Arsenal. O segundo gol do Arsenal é uma jogada de contra-ataque, que foi muito raro da gente se ver no segundo tempo, depois do grande período de domínio do Frankfurt, incomodando, dando aquele calor no jogo. O Arsenal realmente sofrendo a pressão, o meio-campo completamente desorientado, né? E o gol individual do Bukayo Saka, né, num contra-ataque, ele consegue ajeitar para a perna esquerda e bate para fazer o 2-0, deixa a situação muito mais tranquila, e o 3-0 sai novamente num grande mérito do Bukayo Saka, que eu até com isso esqueci de comentar no primeiro tempo. A capacidade dele de ser combativo. No primeiro tempo ele tinha roubado uma bola que tinha resultado numa situação perigosa pro Arsenal, e no segundo tempo o gol sai nesse sentido. Ele rouba uma bola na entrada da área e dá um belo passe para o Aubameyang, né? Ele finge, parece que ele vai conduzir a bola para frente, ele dá um passe, né, meio assim no ponto cego do marcador, e o Aubameyang recebe na frente só para fazer o gol, fazer o 3-0 pro Arsenal e fechar o jogo sem mais dificuldades. Então, como um todo, foi uma partida muito boa do Arsenal, principalmente depois na modificação do Naemery. O Naemery tem muito mérito nesse sentido, enxergou muito bem o jogo, soube entender que se já estava ganhando com 3 jogadores de questão de ofensividade, colocando o Willock, que daria ainda mais uma alternativa para esse estilo de jogo, matou completamente Frankfurt. E aquele negócio, até poderia ter sido um pouco mais preciso e ter ampliado para cá ainda no primeiro tempo. Não conseguiu, mas como um todo foi uma boa partida no Arsenal, né, sofreu justamente no período ali, primeira metade um pouco do primeiro tempo, e até mais ou menos ali o período em que período ali de 70 minutos até os 85, até o período do gol ali, do segundo gol que sai no segundo tempo, né? Defensivamente eu acho que o Arsenal ainda oscila bastante, e hoje novamente sentiu isso, principalmente nessa função de processamento do Willock. O Willock entrega muito quando joga à frente, mas me parece ainda, por mais que em alguns momentos consiga desarmar, como um sistema o time passa a funcionar um pouco pior quando você só tem Xhaka e Torreira jogando como esses homens mais centralizados. O time tem uma deficiência quando tem que jogar nesse sentido. Como eu falei, foi assim até os 30 minutos do primeiro tempo, e foi assim a partir ali, até mais ou menos aí, uns 25 minutos do segundo tempo. Aliás, 30 minutos do primeiro tempo e ali até mais ou menos uns 25 minutos finais do segundo tempo. Então, na minha opinião, uma deficiência do time, é algo que o Naemery tem que rever, mas ofensivamente o time hoje funcionou muito bem, né? Principalmente com a participação do Bukayo Saka, foi um grande nome, o Aubameyang foi muito bem, Smith Rowe, na minha opinião, foi uma decepção. Mustafi voltou novamente muito mal, muito atabalhoado, Kostic deu muito trabalho para ele pelo lado esquerdo. O André Silva conseguiu também incomodar bastante a vida da dupla de defensores, né, Davi Luiz e Mustafi, mas de tudo foi isso. Frankfurt foi valente, assim, né? Não teve medo de impor a sua proposta de jogo e conseguiu incomodar bastante o Arsenal nesse sentido. Não foi preciso, não tomou a decisão correta nos momentos em que deveria ter tomado e acabou, né, como se diz, né? Quem vive pela espada morre pela espada, né? O Frankfurt foi justamente nesse sentido. Acelerou o jogo, criou muitas chances, mas morreu para um time que soube aproveitar muito bem a fragilidade defensiva que o time apresentou, né? Principalmente na zaga, que até era uma zaga de qualidade técnica, mas sofreu nesse sentido, né? Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.